Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Especial aqui no DRM Concursos. Vamos à terceira parte da nossa aula sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Combinado? Bom, lembrando, essa é a terceira parte. Se você não assistiu a primeira e a segunda parte, eu recomendo que retorne lá e assista para depois vir para cá, tá? Essa é a nossa aula importante. Dessas três partes, é essa que vale mesmo, tá? 80, 90% do conteúdo que pode ser cobrado na sua prova está aqui nesta aula. Eu quero muita atenção da sua parte, combinado? Então vamos lá. Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. Vamos analisar nesta aula as modalidades criminosas descritas no Estatuto, tá? Artigos 12 ao 21 da lei. Essa é a parte 3 da nossa aula, tá? Eu sempre digo, né? Delegado Tiago Pacheco, estamos lá no Instagram para dar dicas diárias, tá? Contem comigo. Não deixe também de conhecer o nosso programa de coaching e mentoria para concursos, que é o plano de aprovação, em parceria com o DRM Concursos. Vamos lá, pessoal? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tá? Eu quero dar uma dica aqui para você, tá? Não faz parte do conteúdo da nossa aula, pode ser até que eu venha gravar futuramente para vocês, caso o curso me demande, mas a gente precisaria de uma aula inteira, ou quem sabe até umas duas, para falar do decreto 9.847 de 2019, tá? E também o decreto, esse é menorzinho, tá? 10.030 de 2019, tá joia, pessoal? Esses decretos regulamentam o Estatuto do Desarmamento e tiram várias dúvidas nossas sobre informações pequenas. Você não precisa dominar esse decreto, não. Se você tiver condição de ler ele em um momento vago, eu recomendo a leitura, tá? Então fica aqui a minha observação. Não vou fazer inserção do conteúdo desse decreto, porque a nossa aula ficaria extremamente grande, ficaria uma aula aí superior a 1h30, não faria o menor sentido. Não é a nossa proposta aqui. Nossa proposta são de aulas curtas, para você estudar com qualidade. Antes de você se cansar, a aula já acabou. E aí você levanta, respira, toma uma água, volta para o próximo bloco. Vai ter meia hora, 40 minutos aqui no máximo, tá joia? Às vezes até menos que isso. Blocos de 10, 15 minutos para você assistir 2 seguidos, tá? Essa é a metodologia do plano de aprovação. Aulas curtas, aulas certeiras, né, direto ao ponto, tá? Então recomendo que você faça a leitura do decreto. Mas eu vou te auxiliar aqui, a informação que eu precisava lá do decreto, eu vou trazer para a aula no momento certo aqui, tá joia? Então vamos lá. Artigo 12, nossa primeira modalidade criminosa, pessoal. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Então vamos lá. Vou parar por aqui, tá? Uso permitido. Hoje, pessoal, com o decreto, o novo decreto que regulamenta a lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, né? Qual decreto? O decreto 9.847 de 2019. Eu vou até contar uma história rapidinho aqui para vocês. Em 2019, nós tivemos 4 decretos regulamentando a Lei 10.826, tá? Revogando o decreto antigo, lá do início da década dos anos 2000, né, logo após a promulgação da lei, e aí veio um decreto, depois veio outro, teve um dia que vieram 2 decretos, inclusive, publicados no mesmo dia, tá? O decreto anterior a esse decreto que está em vigência agora era praticamente uma cópia do decreto que tinha sido recusado 2 meses antes, uma confusão danada, tá? Eram decretos extremamente liberais no sentido de permitirem a posse e o porte legal, né, de arma de fogo para a população de modo geral, tá? Com o decreto que o presidente Bolsonaro gostaria que entrasse em vigência, aproximadamente 30% da população teria direito de plano a portar arma de fogo. Portar ou pelo menos
ter a posse dessas armas de fogo, pelo menos 30% da população, tá? Com o decreto novo, a gente está num parâmetro muito parecido com o anterior, contudo com uma abertura maior também, uma liberalização maior. Por quê? Abriu para mais pessoas? Não, não abriu para mais pessoas. O que foi aberto foi o rol de armas que são consideradas hoje em dia de uso permitido. Tá? Uso permitido é aquela arma, o sujeito que comprova a necessidade de usar uma arma de fogo, ele pode fazer jus a uma arma de fogo de uso permitido, seja para posse ou para porte. Tá? Posse é o quê? Manter a arma na sua casa, você mantém na sua propriedade, né? Seja ela urbana, rural, seu sítio, né? Você mantém na sua propriedade a arma ou no seu local de trabalho. Claro, desde que você seja o dono do seu local de trabalho. Você não pode levar a sua arma para a sua empresa, né? Para a empresa que você trabalha lá com 1000 funcionários, você leva a sua arma de fogo. Não, é o local de trabalho, desde que esse local de trabalho seja seu, seja um negócio próprio, um estabelecimento próprio, tá joia? Então, nesse caso, você tem a posse. Agora, pode andar com ela por aí, na cintura, claro, escondidinha, né? Você não pode sair por aí com uma arma de fogo assim, de forma ostensiva. Mas, enfim, estou portando, estou transitando dentro do meu carro, etc. Isso aí é o porte, tá? Isso é o porte. Eu posso levar para cá, levar para lá, fazer uso, entrar num estabelecimento comercial, é o porte. Normalmente, os policiais têm um porte de arma, né? As Forças Armadas, né? Os integrantes das Forças Armadas possuem porte de arma, tá? E algumas pessoas, alguns particulares, a depender do caso concreto, da necessidade e da comprovação, né? Tá lá no artigo 4º, incisos 1º, 2º e 3º, os pré-requisitos, alguns particulares também conseguem portar uma arma de fogo, a depender do caso concreto. Tá joia? Então essa é a diferença entre posse e porte. Tá? Lá no decreto isso tudo está muito claro, mas eu estou fazendo aqui um resumo para você entender basicamente o que é porte e posse de arma. Não tem muito segredo, tá? Posse, manter ela aonde? Na minha casa, na minha residência, na minha propriedade rural ou então no meu trabalho, desde que esse trabalho seja meu. Porte, trânsito livre, em qualquer lugar. Posso andar inclusive de avião, claro, com todas as ressalvas, né, etc. Mas enfim, posso levá-la para qualquer lugar e portar ela comigo, tá? Aí quem tem posse quer levar a arma, por exemplo, da sua casa para o seu local de trabalho, aí precisa pegar na Polícia Federal uma guia de trânsito, uma guia provisória de trânsito para você transitar com essa arma de um local para o outro. Porque se for pego na rua, meu amigo, o crime é de porte ilegal de arma de fogo. Ah, mas eu tenho a posse. Exatamente, você tem a posse e não o porte. Tá combinado? Essa é a diferença entre porte e posse. E para aqueles que podem ter a posse ou porte de arma, tem que se utilizar a arma de fogo de uso permitido e não a arma de fogo de uso proibido ou uso restrito. Tá joia? O uso permitido, pessoal, olha, o decreto fez várias modificações. Hoje a classificação, né, das armas de uso permitido e as de uso proibido e restrito também, né, elas têm a ver com o calibre, com a energia cinética no momento do tiro. Nós não vamos entrar aqui nessas minúcias, tá? Se for necessário, eu faço uma aula só sobre o decreto. Mas por enquanto vamos entender o seguinte: são aquelas armas de calibre mais tranquilo. Pessoal, não vai escrever isso numa prova, não, pelo amor de Deus, tá? Se você for fazer uma prova aberta e for escrever de forma técnica, você precisa fazer a leitura do decreto que eu acabei de apresentar, ou então pelo menos esperar a minha aula, tá, sobre o decreto. Mas aqui, o entendimento geral, porque isso não é cobrado em provas, geralmente, tá? Essa parte técnica, super técnica, não é cobrada em provas, tá? A não ser as provas mais, aquelas mais graúdas, né? Um concurso aí da Polícia Federal, por exemplo, agente da Polícia Federal, ou perito da Polícia Federal, porque o perito precisa entender, né, essas nuances aí com relação aos calibres das armas, mas enfim, o uso permitido é aquele que, se a pessoa que não integra uma força armada, não integra uma polícia, uma força de segurança, ela pode adquirir aquela arma. Por quê? Porque são os calibres mais light, são armas que podem ser portadas, né, são armas de porte, tá?
calibres 38. Hoje em dia, pessoal, até os calibres que eram considerados aí de uso restrito, vários deles são de uso permitido. O calibre .40, por exemplo, né? Até um ano atrás, um ano e meio atrás, antes do decreto, ele era uma arma de uso restrito. Restrito a quem? As forças policiais e segurança pública, né? Hoje não, hoje é uma arma de uso permitido também. Então o rol aumentou. Hoje a população tem um acesso a um número maior de armas, a calibres mais potentes, tá? A população, mas somente aquele que tem direito. Não é que agora a população tem acesso à arma, não. Aqueles que já tinham acesso à arma agora possuem acesso a um arsenal um pouco maior, tá joia? As armas de uso restrito, o nome já fala, elas são restritas à utilização de forças policiais, de grupos aí de segurança pública, forças armadas, né? Então, essas armas são de uso restrito, elas não podem ser vendidas ao particular. Ainda que o particular consiga comprovar a sua necessidade de arma, de ter uma arma. Não, ele vai comprar uma de uso permitido e não uma de uso restrito, tá? E uso proibido são aquelas armas, né, que são proibidas por tratados internacionais, aquelas armas, armas maiores, armas químicas, por exemplo, né? Essas armas de fato são proibidas, tá? Antes do decreto, as Forças Armadas podiam ainda fazer jus à utilização de armas de uso restrito, uso proibido, desculpa. Agora essas armas de uso proibido estão no rol de armas de uso restrito, um canhão de guerra, por exemplo. Antes era uma arma de uso proibido, podia ser utilizada pelas Forças Armadas. Hoje não. Hoje é uma arma de uso restrito, ok? E as armas de uso proibido são de fato proibidas. Aquelas que tratados internacionais proíbem, de fato, exemplo aqui que eu dou, né? Armas químicas, né? Tratados internacionais de direitos humanos, tratados de guerras, proíbem a utilização de armas químicas. Nesse sentido, essa é uma arma de uso proibido e pronto, acabou, ninguém pode usar, tá joia? Então, feito o adendo, vamos voltar aqui ao nosso slide, tá? Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, tá? Então, estamos falando aqui da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, o sujeito que possui uma arma, né, de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, aí estamos falando de posse. Por quê? Quem mantém essa arma no interior de sua residência ou dependência, né, desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável pelo estabelecimento, hein? Lembrando, porque se não for, é porte, tá? Detenção de 1 a 3 anos e multa. Elemento subjetivo do tipo, pessoal, é o dolo, tá? Essa modalidade criminosa não admite culpa, tá? E é o dolo genérico. Por quê? Porque é uma conduta que não tem uma finalidade especial. É simplesmente a finalidade de ter aquela arma. Consumação é um crime de mera conduta de perigo abstrato que se consuma com a simples posse. Não é necessário nenhum evento, um disparo de arma de fogo, não. Aqui estamos o quê? Estamos punindo a mera posse, tá? Por ser crime permanente, a consumação se prolonga ao longo do tempo. Enquanto esse sujeito possui essa arma, ele está praticando o crime, tá? Por isso não comporta tentativa. Temos a modalidade de crime impossível? Temos. Exemplo, se a arma de fogo for obsoleta, tá? Se essa arma de fogo for obsoleta, ou seja, não possui mais utilidade, é uma arma estragada, que não funciona, aí estamos diante de um crime impossível, tá joia? Crime impossível se ela for obsoleta. E a arma desmuniciada, pessoal? O STF entende que é crime. Por quê? Porque essa modalidade criminosa, né, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é um crime abstrato, tá? É um crime abstrato, ou seja, é um crime que não demanda um perigo iminente, um perigo real, ele não demanda.
É um crime, é um fato que pode ocorrer a qualquer momento, poderia ocorrer a qualquer momento. Por isso, perigo abstrato. E o STF entende que é crime a arma desmuniciada. Por quê? A arma está circunstancialmente desmuniciada. Amanhã ela pode estar municiada. Ou até mesmo 3 minutos depois ela pode estar municiada. Você com uma arma encontra o seu parceiro com uma munição. Vocês falam, poxa, tem uma arma e uma munição, vamos juntar e fazer alguma coisa? E aí, nesse sentido, pessoal, nós temos aí uma arma municiada. Por isso, a arma desmuniciada também é crime, tá? Principalmente por se tratar de um crime abstrato. Um crime de perigo abstrato, tá? Uma observação final, pessoal, automóvel, tá? Para que você possa portar, e aí é porte, né? Portar a sua arma de fogo de uso permitido quando você só tem a posse dela, você precisa de uma guia de trânsito, tá? Uma guia de trânsito que é expedida pela Polícia Federal para transitar com aquela arma de um local para o outro. Porque naquele momento, se você não tem uma guia de trânsito, ainda que você tenha o registro da arma, tenha a posse dela, você estaria transgredindo o artigo 14 e incorrendo no crime de porte ilegal de arma de fogo, tá? Então, muita atenção, a banca gosta de fazer essas pequenas confusões com você. Crime de omissão de cautela, pessoal, artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos e multa, tá? Pessoal, crime de menor potencial ofensivo, tá? Uma pena inferior a 2 anos, né? Ou melhor, uma pena que não ultrapassa os 2 anos, né? É um crime de menor, ó, crime de menor potencial ofensivo e que é processado de acordo com a Lei 9.099 de 95, né? Que dita o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, tá? Elemento subjetivo do tipo aqui é culpa. E qual modalidade de culpa, pessoal? A negligência, tá? A negligência do proprietário ou do possuidor dessa arma, que deixa ela, né, ao alcance de crianças, né, adolescentes ou uma pessoa com deficiência. E uma observação, esse é o único crime culposo desta lei, né? O Estatuto do Desarmamento, que não tem tantos crimes assim, mas esse é o único modo, né, de se praticar uma conduta culposa, e é importante você saber disso porque a banca gosta, tá, dessa minúcia, a banca gosta bastante. É um crime omissivo próprio, tá? É um crime praticado por omissão, né? E próprio por quê? Porque tem que ser o dono ou possuidor daquela arma de fogo, tá? Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Atenção, pessoal, apesar de ser parágrafo único do artigo 13, é uma modalidade criminosa absolutamente independente do caput, tá? Isso é um erro legislativo. Aqui deveríamos ter um artigo 14, e o 14 seria o 15, o 15 seria o 16 e assim por diante. Mas o legislador, por uma falha, deixou essa modalidade criminosa no parágrafo 1º do artigo, no parágrafo único, desculpe, do artigo 13, tá? Inclusive, temos aqui uma modalidade criminosa dolosa e não culposa. Ok? É um crime doloso, olha só. Elemento subjetivo do tipo é o dolo. O sujeito ativo, pessoal, é um crime próprio também, tá? Tem que ser o proprietário ou o diretor responsável. E também é um crime omissivo próprio. Talvez por essas duas características aqui tenha ficado como parágrafo. De qualquer forma, é um erro legislativo, mas que não traz prejuízo algum, tá? E lembrando, pessoal, nós já vimos esse regramento, né, nas aulas anteriores, principalmente ali na parte 1 da nossa aula, né, já eram obrigações administrativas, né, do dono da empresa ou do diretor, né, que gere essa empresa. E isso também é crime, é modalidade criminosa. É necessário que se faça essa comunicação de extravio, de roubo, de furto, de perda. É necessário
em no máximo 24 horas. Isso para evitar justamente que essa arma se perca aí no mercado negro. Às vezes é possível localizar essa arma, tá? E por isso essa urgência de cadastrar essa arma, né, no Banco Nacional para, caso ela seja encontrada na mão de um criminoso ou de outra pessoa, ela seja devidamente devolvida ao seu proprietário e evitando assim outras modalidades criminosas. Perfeito? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pessoal. Estamos falando aqui ainda de arma de uso permitido, hein? Agora, porte ilegal, porte e não posse, tá? Porte. Eu recomendo novamente, ó, a leitura do decreto 9847 de 2019, tá? Que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, e também a leitura rápida aí do decreto 10.030 de 2019, que também insere algumas informações importantes, tá? Artigo 14. Olha a quantidade de verbos, hein, gente? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, hein? Emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Crime de maior potencial ofensivo, mas ainda assim que admite suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena não ultrapassa os 4 anos. Agora, pessoal, estamos falando aqui de porte e não de posse, tá? Tanto é que o primeiro verbo é portar, tá? Então, qualquer pessoa, gente, que porta, que detém, que adquire, fornece e etc. uma arma de fogo, né? Que esteja transitando com ela na rua, ou no carro, ou numa empresa, ou num evento, ou num estabelecimento comercial, aí estamos diante do crime de porte ilegal. Por isso, a pena maior do que a mera posse. Combinado? Uma observação é um crime de ação múltipla, né? Igual eu falei, são vários verbos e qualquer um deles dá ensejo à conduta criminosa, tá? E a arma desmuniciada, pessoal, é crime? É crime, tá? Mesmo posicionamento, tá? Do STF. Mesmo posicionamento, tá? A arma desmuniciada também é crime. Por quê? Porque se hoje ela está desmuniciada, amanhã ou daqui 2 minutos ela pode estar municiada. E na rua, né, pessoal, portando a arma é ainda mais fácil você conjugar uma munição com essa arma do que propriamente na posse, né? No porte é muito mais fácil, tá? O laudo pericial da arma é desnecessário, tá, gente? É desnecessário, ok? Agora, se no momento da prisão ali, do crime de roubo, por exemplo, né? Ou vamos colocar o porte mesmo, porte legal, que é o artigo 14. O laudo é desnecessário, mas se por um acaso o delegado solicita o laudo e durante a perícia verifica-se que essa arma é obsoleta, que ela não funciona, não possui utilidade, aí estaremos diante de um fato atípico, entendeu? Olha, o laudo não é necessário. O sujeito pode ser criminalizado sem o laudo pericial? Pode. Mas se faz o laudo e esse laudo verifica que a arma é obsoleta, não temos crime, tá? Crime impossível. O parágrafo único foi declarado inconstitucional, né? O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Não, pessoal, não, tá? Não pode uma lei determinar a inafiançabilidade de uma conduta. Quem determina a inafiançabilidade de uma conduta é somente a Constituição Federal, ok? Somente a Constituição Federal. Por isso o artigo foi declarado inconstitucional, ok? Disparo de arma de fogo, pessoal. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Pessoal, aqui estamos falando de um disparo, não um disparo com a intenção de matar uma pessoa, ou um disparo com a intenção de danificar, por exemplo, um automóvel. Não, o disparo por si só, tá? O disparo por si só é crime. Se tiver um outro objetivo,
o sujeito será penalizado de acordo com o seu objetivo, a sua finalidade, o seu dolo. Se o dolo é de homicídio, o disparo ele é utilizado ali para matar. O sujeito vai responder por homicídio, né? Seja ele consumado ou tentado, mas não por disparo de arma de fogo, ok? É um crime de perigo abstrato, tá? Não demanda perigo, pode atirar para cima, para um canto que não tem nada, e é de mera conduta instantânea, né? Ele ocorre de forma instantânea. Uma observação aqui, pessoal. O título não mencionou para nós, né? Ou mesmo a redação do artigo, né? Se a gente está mencionando aqui a arma de fogo de uso permitido, de uso proibido, de uso restrito. Então aqui cabe todas as armas, tá? Aqui cabe todas as armas, beleza? Então olha só a situação interessante, né? O sujeito está com uma arma de fogo de uso restrito e dispara. A penalidade dele no porte de arma de fogo de uso restrito seria maior do que o disparo de arma de fogo, tá? Embora o disparo de arma de fogo seja uma conduta em tese até um pouco mais grave, né? Porque aqui houve inclusive disparo, não somente o mero porte. Ele vai responder por disparo. Por quê? Porque o dolo dele, a finalidade foi disparar. Ele vai responder no artigo 15 e não no artigo 16, que a gente vai ver agora na sequência, inclusive, tá? Então vamos terminar o 15 aqui, ó. A consumação se dá no momento do disparo ou do acionamento da munição, tá? Por isso não admite tentativa. Ou o crime se consuma ou não existe crime, tá? É um crime subsidiário, viu, gente? Lembrando, é um crime subsidiário. Mais uma vez, se o dolo for de homicídio, o sujeito responde por homicídio. O crime previsto neste artigo é inafiançável, declarado inconstitucional pelo STF, né, gente? Por quê? Porque quem declara a inafiançabilidade de determinada conduta é a Constituição Federal e não a norma, não a lei ordinária ou mesmo a lei complementar. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pessoal, agora estamos falando aqui, ó, na posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tá? Restrito. E mais uma vez, eu repito, né, para vocês. Vale a leitura do decreto 9847 de 2019, tá? E do decreto 10.030 também. Vamos lá, artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, redação nova. Lei 13.964 de 2019, tá? Lei do pacote anticrime. Muita atenção. Reclusão de 3 a 6 anos, tá? Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Vamos lá, pessoal, um adendo aqui, ó, mais uma vez para a gente lembrar. O uso permitido é uma arma passível de ser adquirida pelo cidadão que comprove a sua necessidade. E lembrando, esse rol ele aumentou bastante, tá? Esse rol aumentou bastante com a promulgação do decreto 9.847 de 2019. Armas de uso restrito, né? Uso exclusivo das Forças Armadas, né? Das forças policiais e militares, ok? E uso proibido, essas são as armas, né, mais uma vez, que não podem ser utilizadas nem mesmo por agentes estatais, agentes químicos, por exemplo, né, as armas químicas são proibidas de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos e tratados de guerra, perfeito? Só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, que eu já expliquei isso no início da aula. E lembrando, pessoal, que o artigo 16 é crime hediondo, tá? E por ser hediondo, ele é inafiançável. Não é porque o legislador aqui mencionou que esse crime é inafiançável, não, é porque ele é hediondo. Tudo bem, foi o legislador que mencionou que esse crime é hediondo. Mas a Constituição Federal, ela fala, crimes hediondos são inafiançáveis. Crimes hediondos são inafiançáveis. Logo, o artigo 16, ele é uma modalidade criminosa que não admite fiança, tá? Não admite fiança. Não admitir fiança não significa também que não admite liberdade provisória.
Ele não admite a liberdade provisória com fiança, mas admite a liberdade provisória sem o pagamento de fiança, e nós temos aí possibilidades, né, de liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Isso tudo está lá no Código de Processo Penal. Combinado? É um crime de perigo abstrato também, tá joia, pessoal? Figuras equiparadas ao caput, vamos lá. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, tá? Essas condutas, pessoal, todas são equiparadas ao caput, hein? Então, a famosa supressão ou alteração de marca, numeração, né? A famosa arma raspada, né, pessoal? É uma modalidade equiparada e vai ser apenada como tal, tá? Independentemente dela ser de uso proibido ou uso permitido, tá? Independentemente. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Muito parecido com o inciso 1º, pessoal, mas o inciso 1º é para quem pratica essa supressão ou alteração de marca. O inciso 4º é para quem porta, possui, adquire, transporta ou fornece essa arma com a numeração ou marca, né, raspada ou suprimida ou adulterada, ok? E, inclusive, o inciso 4º é bem mais comum, né, bem mais fácil, inclusive, de ser provado do que o inciso 1º. Quinto, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Pessoal, é crime, tá? Você não pode pegar munição aí e fazer a recarga dela de qualquer jeito, não. Isso é crime, tá? Ainda nas figuras equiparadas ao caput, ó, parágrafo 2º, se as condutas descritas no caput no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, então, se for uma arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, tá? Uma pena bem mais grave, perfeito? Se for uso permitido, a pena que a gente acabou de ver de 3 a 6 anos. Se for de uso proibido, 4 a 12 anos, combinado? Comércio ilegal de arma de fogo, pessoal. Ah lá, vários verbos também, ó. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, tá? Então tem que ser, pessoal, no exercício de atividade comercial ou industrial, tá? Arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A Lei 13.964 de 2019, nosso famoso pacote anticrimes, né, aumentou a pena, que era de reclusão de 4 a 8 anos, agora ó, reclusão de 6 a 12 anos e multa, tá? Sujeito ativo desse crime é um crime próprio, tá? É o agente que está no exercício da atividade comercial ou industrial, tá? Não pode ser aquele sujeito que vendeu uma arma, não. Uma arma não, tá? Tem que estar no exercício da atividade comercial ou industrial. Ah lá, pressupõe a habitualidade, ó. Pressupõe a habitualidade. Caso contrário, as condutas são as dos artigos 14 e 16, tá? Se não houver essa habitualidade, né, essa inserção na atividade comercial ou industrial, aí a gente vai para o 14 e para o 16. Parágrafo 1º, com redação nova, equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, tá? Pode ser uma fabricação artesanal lá na residência do caboclo, né? Pode também.
Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, tá? Então, quem vende ou entrega esta arma de fogo, acessório ou munição sem autorização, né, ele também vai incorrer, né, nessa modalidade criminosa, tá? Conduta incluída pela Lei 13.964. Tráfico internacional de arma de fogo, pessoal. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Estamos diante aí do tráfico internacional de arma de fogo. Reclusão de 8 a 16 anos, hein? Olha como é que a pena tá subindo, hein? Redação nova, gente, cuidado, tá? Isso cai em prova. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega, ó, mesma coisa. Arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, da mesma forma que a gente analisou o artigo 17, o pacote anticrime inseriu também um parágrafo único aqui para o artigo 18, tá? Competência desse crime da Justiça Federal, viu, gente? Por quê? Porque estamos diante de um tráfico internacional, um tráfico que vai além das fronteiras do Brasil, tanto na entrada quanto na saída desses armamentos, tá? Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito, tá, gente? Então, cuidado aqui, ó, temos uma causa o quê? Majorante de pena, uma causa de aumento, tá? Ela é aumentada da metade se o agente, se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º desta lei. Então, olha só, pessoal, o pacote anticrimes aqui colocou mais uma causa de aumento, tá? Mais uma causa de aumento se esses crimes forem praticados por integrantes, né, das Forças Armadas, profissionais de segurança pública, indivíduos que, em tese, possuem mais necessidade ainda de zelar pela segurança do que o cidadão comum. Por isso, uma agravante, tá? Se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza também, tá? E, para fechar, pessoal, a nossa aula, tá? O artigo 21 também foi declarado inconstitucional. Olha só, os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Não, pessoal, tá? Assim como a inafiançabilidade, quem determina também né, a possibilidade ou impossibilidade de liberdade provisória é a Constituição Federal, tá? É a Constituição Federal. Não pode uma lei vir aqui e pré-determinar que uma modalidade criminosa é insuscetível de liberdade provisória. Não. Somente a Constituição faz isso, ok? Somente a Constituição poderia fazer isso. A lei ordinária não, então esse artigo foi declarado inconstitucional pelo STF. O que não pode haver aqui é a liberdade provisória com fiança naquelas modalidades. Agora, sem fiança, não tem problema, tá? A liberdade provisória, ela é suscetível, sim. Combinado, pessoal? Bom, é isso então, tá? Falamos tudo sobre o Estatuto do Desarmamento, a lei, né, 10.826 de 2013, falamos tudo. O que for cair no seu concurso foi falado nessas 3 aulas. A aula mais importante é essa terceira, tá? Quando a gente de fato entrou nas modalidades criminosas, mas as aulas 1 e 2 são de suma importância. Então, mais uma vez, eu afirmo aqui, se você não assistiu às aulas 1 e 2, eu recomendo, volta lá, porque muito conceito importante que foi falado aqui, a gente tirou de lá e você vai ter um entendimento melhor. Tá joia? Pessoal, um grande abraço, foi um prazer e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!